Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, que a paz esteja conosco, né? Nossos corações se serenem, nossas mentes se acalmam e a harmonia possa ser constante nesse espaço de crescimento que nós vamos passar agora. O tema de hoje é amar os inimigos. Bom demais. Amar os inimigos é uma coisa boa demais. Principalmente aqueles que dá junto na sua canela o tempo inteiro. Isso aí é uma maravilha. Mas, como Jesus nos ensinou, amar os inimigos talvez não seja tão fácil, mas pelo menos fazer com que o nosso coração não queira esgarrá-los já é um bom princípio. Bem, hoje o nosso irmão Wagner vai estar com a palavra e vai abordar esse tema, amar os inimigos. E a gente roga ao irmão Milanês e sua equipe, a gente roga a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade que coordena e dirige, ajuda a dirigir a nossa casa, nossos anjos guardiões estejam conosco aqui, juntos, nos incluir, para que nesse instante a gente possa virar uma só alma, buscando uma só meta, conhecimento, energias boas e paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, com a palavra do nosso Pai. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o nosso irmão já esclareceu. Hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos e, como é um tema meio complicado, né? Nós vamos começar pedindo a ajuda da espiritualidade superior para que a gente possa estar trazendo, que seja o mínimo, né, de esclarecimento, porque com certeza cada um de nós aqui, inclusive nós mesmos, né, temos que batalhar muito para chegar nesse patamar que Jesus nos propôs, né? E aí nós vamos falar baseados no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já começa trazendo uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. E nós vamos ler, para que a gente não perca nada, né, nenhuma palavra desse contexto. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Bom, na verdade, essa colocação, né, do nosso mestre e irmão Jesus, ela termina até com uma proposta até
é maior ainda do que amar os inimigos, porque nós sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, né? Nós sabemos que a nossa caminhada, ela é uma perfeição, não é mesmo? A perfeição que só o Pai Celestial tem. Então sabemos que essa caminhada ela é infinita, né? Nós vamos continuar evoluindo sempre, eternamente. Mesmo o nosso Mestre Jesus, né, que é o governador deste planeta, ele também ainda tem evoluções a fazer, né? Ele mesmo nos diz isso quando ele é abordado pelo jovem rico, né? E na Bíblia às vezes fala jovem rico, mancebo rico, né? E aí o jovem rico pergunta para ele: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus, né? E aí ele já então questiona o jovem rico: por que me chamas bom? Bom é só o Pai que está nos céus. Ou seja, ele está falando: nem eu sou bom tanto quanto o Pai. Então por isso que eu falo que na verdade a finalização ali ela é muito mais difícil do que amar os inimigos. Nós vamos aqui então no decorrer do nosso bate-papo de hoje entender o seguinte, que amar os inimigos pode ser menos difícil, não é fácil, mas pode ser menos difícil do que nos parece à primeira vista. E aí nós vamos entender por quê, né? Claro que nós vamos demorar muito para conseguir isso, né? Mas pelo menos a gente já entendendo, né? A gente já sabendo como que é isso de amar o próximo e o inimigo, né? E lembrando o seguinte: se uma pessoa é nossa inimiga, é porque ela ou é nosso próximo ou foi nosso próximo em algum momento, né? Hoje, até nós temos a questão da internet, que a pessoa pode nos fazer o mal estando do outro lado do mundo, né? Então a gente nunca o conheceu, né? Mas nunca, entre aspas, porque se nós estamos recebendo, né, algum mal de alguém, né, nós espíritas já vimos estudando isso, se nós merecemos, porque tudo que nos acontece sempre é de nosso merecimento, não que seja dessa encarnação, mas de encarnações anteriores, porque com certeza nós já tivemos muito mais defeitos, né? Fomos muito mais imperfeitos em nossas encarnações, várias, né, anteriores, do que somos hoje, com toda certeza, né? Então, com certeza em encarnações anteriores nós fizemos muita coisa que hoje a gente deplora, que hoje a gente abomina. Mas hoje, por que hoje nós não aceitamos, nós deploramos aquela crueldade, aquele mal, né? Aquela crueldade que foi feita anteriormente? Porque lá atrás, às vezes, milhares de anos atrás, porque com certeza cada um de nós que aqui estamos temos milhares de anos enquanto espíritos, né? Todos nós, eu não sei se todos, né? Mas quem já está estudando a doutrina espírita já há pouco tempo já sabe que nós não somos o corpo, nós somos o espírito que está aqui, manifestando através deste corpo. Então quem está falando para vocês aqui agora não é o Wagner corpo, é o Wagner espírito. Quem está me assistindo aqui, me ouvindo, não são os corpos aqui presentes, são os espíritos aqui presentes, inclusive encarnados, e alguns desencarnados foram trazidos também para ouvir as lições que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, né? E dessa forma, cada um de nós começa a entender melhor as palavras de Jesus, que é o Evangelho de Deus, né? Jesus trouxe as lições de Deus, né? Então esse Evangelho que ele nos trouxe, na verdade, são as mensagens de Deus para nós, e ele é o intermediário dessas mensagens, ok? Então vamos lá. Então em Mateus capítulo 5, né, Jesus nos traz esta fala.
E aí, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, item 3. O capítulo é todo esse título, Amar os Inimigos, mas eu destaquei e usei essa passagem específica, porque eu entendi que ela é a mais esclarecedora para nós. E só de ler essa passagem, algumas pessoas até que já me fizeram perguntas, né, a respeito, já vão começar a entender que amar os inimigos é menos difícil, não é fácil, é menos difícil do que a gente imagina. Então, vamos lá. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. Então, já começa por aí, né? Não é, amar o inimigo não é a gente ter por este inimigo o mesmo amor que a gente tem por um ente querido, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um irmão, enfim, por um amigo, por qualquer ente querido. Não é isso. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. E aí, a gente vai falar de perdão, né? Porque perdão é a base para tudo isso aí. E aí, o perdão, às vezes a gente tem um certo conceito que nos é trazido pronto, né? Perdoar é esquecer todo o mal que nos foi feito. Não. O esquecer aí é no sentido figurado, porque só se você tiver amnésia, né, para poder esquecer. Mesmo assim, normalmente quem tem amnésia, até onde a gente sabe, essa amnésia é periódica, né? Não estou falando aí de amnésia ocorrida, por exemplo, por Alzheimer, tá? Mas não amnésia, você tomou uma pancada na cabeça, é o que é mais comum, né? Você teve um trauma muito grande, aí tem uma amnésia de alguns fatos, né, da nossa vida. Mas a amnésia, normalmente, ela sempre retorna, você sempre retorna, né? Mesmo o caso, a gente fez aqui uma exclusão do Alzheimer, mas mesmo o Alzheimer, normalmente ele vem no final da nossa vida corpórea. Quando você desencarna, você recobra toda a sua memória, tanto desta vida como de todas as vidas passadas. E é neste momento, quando você recobra a sua memória das vidas passadas, é que você vai começar a entender o porquê amar os inimigos. Porque na maioria das vezes, se não todas, aquele ato, né, mal que nos foi feito, e por esse ato a gente passa a considerar outra pessoa um inimigo. E aí, quando a gente tem as memórias de vidas passadas, a gente vai ver que a gente fez às vezes pior com ele. Então nós estamos, ao receber aquele mal, nós estamos simplesmente resgatando algo que nós fizemos em vidas passadas. Então, por isso, o amar os inimigos. O primeiro consolo que a doutrina espírita nos traz para essa proposta de Jesus amar os inimigos é que, na verdade, ao fazer isso, nós estamos resgatando um mal que nós já fizemos lá atrás, em encarnações, às vezes, de milênios para trás, né? Eu costumo brincar assim, né, sem muito aprofundamento, mas eu acho que eu tenho uns 10 mil anos. Talvez por causa daquela música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Mas assim, eu acho que eu tenho uns 10 mil anos, porque para chegar, né, nesse pequeno entendimento que a gente tem hoje, de poder estar, inclusive, retransmitindo alguma coisa, né, para outros. Eu acho que a minha caminhada ela foi muito lenta, eu acho que foi muito resistente. Por isso que eu não chego assim, eu devo ter pelo menos uns 10 mil anos enquanto espírito. Por isso que eu falo que cada um de nós somos milenares, né? Você gostaria de fazer uma pergunta? Não, acho que eu quero falar sobre a questão do ódio, né? Que quando a gente odeia uma pessoa, a gente está se candidatando também
a renascer perto dela, né? Ou ela renascer perto da gente, ou pior, a gente renascer no grupo dela. Então, se a gente quiser realmente assim, livre, né? A pessoa assim, a gente tem que perdoar. Porque se a gente odiar, aí a gente está se candidatando a renascer pertinho dessa pessoa. Porque a gente tem que perdoar. Sim, exatamente, né? Você odiar, né? O que acontece? O que é o ódio? Né? A pessoa me fez alguma coisa e eu passo a odiá-la. O que eu estou fazendo ao odiá-la? Eu estou mantendo a pessoa e o ato cruel que ela praticou comigo o tempo todo, às vezes 24 horas. Quando eu falo 24 horas, porque a pessoa vai dormir e sonha com aquilo. E acorda pior ainda, né? Então, o que você está fazendo? Você está mantendo em sua mente, você está criando toda uma situação vibracional negativa, que só te atrapalha, não te ajuda em nada, né? Então, e por isso que a gente vai falar bastante sobre perdão, né? Porque o remédio para não ter o ódio é perdoar. Porque se você não perdoar, não tem como, né? Pode ser até que alguém que seja de presente tenha alguma receita para isso, mas se você não perdoar, não tem como você às vezes não odiar, não ter rancor. Não vou nem falar do ódio, que é muito forte, vou falar do rancor, né? O rancor é muito comum para cada um de nós. E mesmo quando a gente se propõe a perdoar, como nós ainda somos muito imperfeitos, a gente leva um certo tempo. Quem já consegue perdoar, né? Porque primeiro passo é conseguir perdoar. Mas para conseguir perdoar, a gente leva um certo tempo, né? Raríssimas pessoas encarnadas neste planeta conseguem perdoar de imediato. E aí são pessoas, essas pessoas, normalmente é algum santo, né? É uma Madre Teresa, né? A Irmã Dulce, o Chico Xavier, um Gandhi, por aí vai, né? Esses santos, por que eles conseguem perdoar de imediato? Porque eles nem se magoam. Eles já têm um entendimento tão claro, tão amplo, né? Da vida no plano celestial, que eles já sabem, aqui é uma passagem que não vale a pena, né? Nós nos deixarmos ofender. Então, quando você conseguir chegar nesse patamar de não se ofender, que seja com pequenas coisas, porque a gente sempre começa com as coisas pequenas, né? Quando a pessoa te ofender com coisa pequena e você não tentar, e você não se ofender, opa, que bom, eu já comecei, né, a minha caminhada nesse rumo do perdão, né? Mas sigamos em frente. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Lhes estender mão segura em caso de necessidade. Abster-se em palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, como a gente estava falando, né? Esses espíritos já mais evoluídos, que passaram pelo nosso planeta, ou ainda estão aqui, alguns deles, né? Sempre temos, por causa da bondade infinita de Deus, que manda esses espíritos, né? Através do Mestre Jesus, que é o governador do planeta, e manda esses espíritos para trazer, né, lições para nós e ensinamentos. Então, essas pessoas tão evoluídas assim, elas já de imediato, a pessoa faz alguma coisa com elas e elas já retribuem com o bem, né? Elas já estão numa evolução tal que elas já não se sentem ofendidas, né? E se sentem ofendidas por algum motivo, aquele rancor, ela guarda por pouco tempo. Então, gente, o perdoar não é no estalo de dedos, né? Cada um tem o seu período para chegar no perdão. O importante é você começar o processamento do perdão, né? E aí a gente ainda vai falar mais sobre isso.
Então, como nós vimos aí nessa lição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é a grande lição que nós tiramos desse parágrafo? O amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. E aí, vou trazer para vocês aqui uma palavra que já é bastante usada, que é o amor-comportamento. E nós vamos evoluir um pouco nisso, para nós entendermos que nesse estágio evolutivo que nós estamos, né, amar ainda não é, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe, amar o próximo ou o inimigo, né, porque amar quem não nos fez mal, quem é um ente querido, é mais fácil, né? Mas amar o inimigo, quem nos fez algum mal, já é mais complicado, né? Mas então, nos é esclarecido nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que amar o inimigo não é ter por ele aquele mesmo amor-sentimento, que nós vamos diferenciar amor-sentimento e amor-comportamento, né? O que é sentimento, o que é comportamento? Então não é ter por ele o amor-sentimento, ainda não, nós ainda não estamos nesse nível evolutivo, né? Mas se nós já tivermos, nós conseguirmos proceder com amor-comportamento, que é fazer a ele aquilo que você não gostaria que lhe fosse feito, mesmo que você o odeie. E na medida que você consegue fazer isso, mesmo odiando aquela pessoa, você conseguir estender a mão, mesmo com o coração apertado, eu não quero fazer isso, né? E começando por uma prece, né? Normalmente é o mais fácil. E aí, eu até chamo de oração do perdão, que está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, em Preces Espíritas, né? Lá está com outro nome, se não me engano, oração para aqueles que nos fizeram mal. Depois a gente dá uma olhada, mas está lá em Preces, né, Espíritas, no final tem lá a prece para aquele que te fez algum mal, né? Ou seja, para os inimigos. E a gente vai fazer uma prece dessa para o inimigo, para aquele que nos fez mal, com o coração apertado, porque eu não quero fazer, né? Eu tenho rancor e às vezes eu o odeio, porque ele fez algo muito ruim para mim. Mas se mesmo assim eu fizer, começando por pequenas coisas, gente, tudo que a gente faz, a gente começa pelas pequenas coisas. Ninguém começa a fazer nada já fazendo o grande. Porque se eu não consigo fazer, como que eu vou fazer o que já é grande? Eu tenho que começar pelas pequenas coisas. A Bíblia nos ensina isso em tudo, começando pelas crianças, né? Por nós, enquanto crianças, bebês, né? Nós não nascemos já andando, não é mesmo? Nós aprendemos passo a passo, engatinhando, né? Eu estou com um netinho de 8 meses, estou acompanhando esse processo, porque a minha esposa está cuidando dele toda tarde para minha filha ir para o trabalho. Então a gente acompanha, é bonito demais ver a criança começando a engatinhar, começando a andar, já ficando em pé, desequilibrada. E tudo na nossa vida é assim, né? Tudo. Nós vamos engatinhando, a gente cai aqui, cai ali, tenta ficar em pé, porque aí ficar em pé já é um passo, além de engatinhar, né? Algumas crianças, raro, mas acontece, andam antes de engatinhar, né? Tem isso, mas por quê? Porque era um espírito que já veio mais pronto para aquilo, né? Algumas crianças raras, com 3 anos, tocam piano como se fosse, né? Na verdade não é como se fosse, porque eles são, né? Como sendo Mozart, né? Tchaikovsky, por aí vai. Por quê? Aos 3 anos, ninguém ensinou, e aos 3 anos, mal fala, já está ali tocando piano maravilhosamente bem. É porque é um espírito que em encarnações anteriores ele foi um grande mestre da música clássica, né? Então, assim também acontece com todos nós, né? Nós trazemos uma bagagem anterior de aprendizado, né? E essa bagagem, apesar da gente não lembrar de tudo, mas nós já chegamos com as tendências, né? Tanto é que Chico Xavier nos fala: você quer saber o que você foi na última encarnação?
É só você pegar o que você é hoje e tirar um pouquinho, né? Você é um pouco pior, vamos dizer assim, foi um pouco pior na encarnação anterior, porque todos nós evoluímos, ainda que seja um pouquinho, cada um tem sua velocidade de evolução, né? Mas na encarnação anterior nós éramos um pouco pior do que nós somos hoje, e na anterior menos ainda, e por aí vai, né? Então, em encarnações de milênios atrás, com certeza a gente fez muita coisa que hoje a gente deplora. Por quê? Porque há milênios atrás a gente não tinha a evolução que nós temos hoje, e a gente vai sempre evoluindo aos pouquinhos. Eu gosto de dar o exemplo assim dos ponteiros do relógio. Cada um tem sua velocidade. Então tem o ponteiro do relógio, o ponteiro dos segundos. A gente vê ele correndo rapidão, né? E não precisa nem fixar demais, você já vê o movimento dele. Aí tem o ponteiro dos minutos. E esse você não vê ele andar se você não ficar olhando. Aí de repente dá né? É o ponteiro dos minutos. Então você ainda vê o ponteiro dos minutos movimentando. Mas o ponteiro das horas, eu acho que ninguém aqui conseguiu ver, né? Porque mesmo que você ficar uma hora olhando, você vai ver ele andando, mas no nosso nível visual, né? A gente não consegue diferenciar. Vai diferenciar sim. Eu estou aqui, né? Olho o relógio, 9h30, daqui a 10 minutos eu volto, aí eu vi que o ponteiro moveu, porque eu vi a diferença de posicionamento. Então, cada um de nós tem uma velocidade diferente. E não adianta querer, adiantar isso, querer avançar, dar passos maiores do que as pernas. E se essa é a nossa velocidade, né? Se eu evoluo na velocidade do ponteiro das horas, tudo bem, eu estou evoluindo. E a doutrina espírita nos esclarece que nenhum de nós regride, nem mesmo nenhum de nós estaciona. Às vezes, tem algumas palavras aí em algumas obras falando da evolução estacionada. Na verdade, é a evolução estacionada ou estacionária, porque nós estamos comparando a evolução daquela pessoa olhando pelo ponteiro das horas, mas todos nós estamos evoluindo, ainda que seja um pouquinho, né? Então nós nunca regredimos. Tal é a bondade de Deus para conosco, né? Então sigamos em frente. Então nós vamos diferenciar aí, para poder entender esse amor-comportamento, né? O que é sentimento e o que é comportamento. Então, sentimento é sensibilidade, paixão, pesar, qualidades morais, disposição afetiva em relação a coisas de ordem moral ou intelectual. O que é comportamento? É o procedimento, a atuação, a conduta. Portanto, eu posso ter duas coisas diferentes aí. Eu posso ter um sentimento até mesmo de ódio para com uma pessoa, mas o meu comportamento, ou seja, a minha atuação, o meu procedimento, a minha conduta, ser de amor. Porque o sentimento e o comportamento, eles estão separados, né? Eu consigo separar. Eu posso sentir uma coisa, assim como também pode acontecer. Eu tenho um grande amor por alguém e eu acabo fazendo mal para ela, até sem querer, né? Sem querer, às vezes eu faço alguma coisa errada para ela, né? Não vou fazer uma ofensa grave, né? Mas assim, sem querer, porque eu acho que aquele caminho é o melhor, né? Até mesmo porque às vezes eu vou cobrar dela uma evolução mais rápida na velocidade do ponteiro dos segundos, e a evolução dela, a velocidade de evolução dela é na velocidade do ponteiro das horas. Então às vezes eu a pressiono para ela evoluir. Não, você tem que fazer isso, você tem que melhorar. E eu até arrepio toda vez que alguém fala alguma coisa, você tem que qualquer coisa. Opa, peraí, se a pessoa está falando que eu tenho que, é porque a minha velocidade está baixa, né? A pessoa está querendo me impor. Deixa eu trabalhar bem, deixa eu pensar. É um feedback que eu estou recebendo, sim, mas vamos trabalhar esse conceito para entender se a gente realmente tem que, né? Porque o ideal é nós fazermos a evolução, buscar a nossa evolução na nossa velocidade. É claro que trabalhar para que a gente possa, na nossa velocidade, fazer o máximo possível, né? Porque é a mesma coisa, comparando uma criança com um adulto,
né? Um adulto já corre, né? Corre quilômetros né? Uma maratona, vamos pegar as maratonas aí, olha que coisa, né? A pessoa corre, sei lá, 42 quilômetros em, não sei, vou dar um chute de 2 horas, né? E uma criança que está começando a engatinhar, eu posso, né? O maratonista pode cobrar de uma criança acelerar para ela engatinhar rápido, para ela andar rápido e começar a correr? Não justifica, tá? A mesma coisa. E desejo, aspiração, querer e vontade. Por que a gente coloca o desejo? Porque eu preciso desejar a minha melhoria. Eu preciso querer melhorar. Porque não adianta, né? Eu entendi, ok, amor, comportamento, então mesmo que eu odiar a pessoa, eu vou ter uma conduta para com ela, né? De não desejar o mal, de procurar ajudá-la, mesmo que eu esteja mandando vibrações horríveis para ela, mas se ela caiu, eu vou lá e ofereço a mão para levantá-la. Eu não vou acabar de empurrá-la no abismo, né? Eu não vou oferecer a mão para a hora que ela começar a levantar, eu soltar, ela cair de novo e eu escarnecer dela, né? Não, eu vou oferecer a mão com a real vontade de ajudar, mesmo odiando ela, né? Mas eu tenho que ter desejo de fazer isso. E esse desejo tem que ser forte, né? Por quê? Porque é difícil. Tudo que é difícil, nós temos que ter uma motivação nos movendo, não é? E essa motivação é o desejo de alguma coisa. Toda motivação, ela é embasada pelo desejo, né? Se eu desejo começar a tocar um instrumento, é difícil. Tenho certeza que quem ainda não toca, né, acha difícil tocar qualquer instrumento. E mesmo quem toca, né? Eu toco violão, como vários de vocês já sabem. Mas assim, estou tendo uma grande dificuldade para aprender piano agora. Eu tive vontade, falei, não, eu vou aprender. Mas estou tendo dificuldade, né? Então, precisa de ter vontade, né? E na minha vontade, eu estou 1 ano, 2 anos fazendo isso, estou indo devagar na velocidade, mas eu estou evoluindo um pouquinho que seja, né? Então é assim que a gente deve também proceder na nossa caminhada evolutiva. E aí, uma frase de Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então veja bem, o verdadeiro espírita não é aquele, não é quem é igual a Chico Xavier, quem já é um santo, tá? Não. O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela transformação moral, porque se a gente evoluir ainda aqui um pouquinho, nós nos transformamos, né, interiormente. A melhoria ela vem a partir de uma mudança interna, né? Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, a partir do meu desejo, se ele é forte, eu vou evitar muitos esforços para melhorar, não é? E aí eu vou evitar muitos esforços, por exemplo, para perdoar, né? Muitos esforços para controlar, né, aquele meu sentimento de ódio que eu tenho para aquela pessoa. E aí, a partir desse desejo, né, e eu vou evitar esforços, e isso aí é que vai me propiciando a evolução. E a partir desse entendimento, eu entendo que se eu não preciso, né, para me amar o inimigo, eu não preciso ter um amor-sentimento por ele, né, mas para mim começar, eu posso ter o amor, comportamento, nós vamos ver isso em várias passagens aí, tá? Basta ter amor, comportamento, porque na medida em que eu vou fazendo isso, meu coração também vai sendo trabalhado, vai amenizando, né? Aí você vai evoluindo, você vai se reformando intimamente, e quando você menos percebe, de repente você está conseguindo perdoar. Começa perdoando as coisas pequenas, né? A pessoa te deu um beliscão, uma coisa pequena, né? Consegui perdoar, ó, maravilha, né? Aí a pessoa te deu um soco, opa, já é mais forte, mas aí leva mais tempo para conseguir perdoar. E nem vou entrar nas coisas mais graves que todos já devem ter imaginado, né? Faz uma coisa mais grave, eu vou levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma encarnação, 2, 3, porque
nós que já estamos estudando a doutrina espírita e sabemos que temos várias encarnações, né? Nós sabemos que se nós não conseguimos perdoar, como nossa irmã nos trouxe no início, né? Não conseguimos perdoar, então a gente está alimentando sentimento de ódio, de rancor. Aquela pessoa vai vir perto da gente para a gente ter nova oportunidade de perdão, tanto nós termos para com ela, tanto ela de se arrepender pelo que fez conosco, né? E principalmente quando a gente entende que aquele mal que nos foi feito, tudo que nos é feito é porque nós merecemos, porque é algo que veio trazido de encarnações anteriores, que lá atrás a gente não era tão bom assim, né? Não que nós sejamos tão bons hoje, né? Eu gosto de falar uma palavra do Lulu Santos, uma música dele, né? Hoje eu não desejo mal a quase ninguém. Então, né? A gente ainda deseja um pouquinho de mal, né? Então assim, a gente já tem algumas melhorias, mas não deseja mal a quase ninguém. Então sigamos em frente. E aí, eu trago para vocês, para ilustrar, né, uma passagem bíblica disso que a gente está falando. A parábola dos 2 filhos na vinha. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 31. E é assim: um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta, ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dizem, né, os discípulos que estavam escutando: o primeiro. Jesus lhes diz: amém. Então, quem fez a vontade do Pai foi o primeiro, porque mesmo contrariado, ele foi lá atender o pedido do Pai, né, que o pediu para ir trabalhar na vinha. O segundo, todo amoroso, né, deve ter abraçado o pai: não, pai, eu vou, fica tranquilo. E não foi, deixou o pai na mão. O primeiro, né, vamos teatralizar aqui um pouco. O primeiro: não vou, tudo eu, né? Vamos lembrar de nós, né, dos nossos pais, né? Não, tudo eu, por que não manda o outro e tal, né? E sai pisando duro. Depois já, né, lá no nosso quarto, nossa, né, nosso pai está precisando da gente, aquilo que ele pediu, né? Eu sei que o outro irmão ele vai pedir, eu sei que o outro irmão vai, deixa eu ir lá e atender o que meu pai pediu. Então, mesmo, né, indo lá contra a vontade, falando que não ia, respondendo mal ao pai, quem fez a vontade do pai foi o primeiro, não o segundo, que falou que ia e não foi, né? Então, o que está nos dizendo isso? Que o comportamento final é o que vale perante Deus, né? Então, este filho, que no primeiro momento ele falou que não ia, mas depois atendeu o pedido do pai, mesmo contrariado ele foi, esse é o que fez a vontade do pai, né? Então, a nossa evolução e a nossa quitação de débitos, né, de vidas passadas, depende disso, depende do nosso comportamento, ainda que a gente, por pouca evolução, a gente ainda não queira, mesmo que a gente não queira perdoar, mesmo que a gente não queira fazer o bem para o nosso inimigo, mas se a gente ainda assim faz, nós estamos nos melhorando, porque você começa a fazer, que passa a ser natural para você. E aí eu gosto de comparar com comida, né? Todos nós temos os nossos pratos preferidos, mas esses pratos preferidos, se você os comer todos os dias, você enjoa, né? Eu, por exemplo, adoro estrogonofe, mas se fizer estrogonofe todo dia, eu vou enjoar, vou ficar 1 mês ou 2 sem querer comer estrogonofe, e por aí vai, né? Cada um de nós tem o seu prato preferido, e é a mesma coisa. Se você vai fazendo uma coisa, você acostuma com ela, então aquilo passa a ser normal para você, não é mais aquele prato preferido, deixa de ser o prato preferido naquele momento, né? Porque você já comeu tanto que você tem, aquilo é natural, você já come isso todo dia.
Então a mesma coisa, quando você vai fazendo o bem, desejando o bem, né, ainda que seja uma prece, né, para aquela pessoa que você não gosta, que você às vezes até odeia, mas você começa fazendo prece, que é o mais fácil, né? E depois até um ato físico mesmo te ajuda, né? Você vai fazendo isso, você acostuma, né? Então de repente aquilo deixa de ser, você começa fazendo com o coração apertado, não quero fazer, mas vou fazer assim mesmo porque Jesus disse para fazer, né? Então vamos lá. Mas aí você acostuma com isso. Então o seu coração vai amaciando, né? A sua vontade não precisa ser mais uma vontade tenaz para fazer aquilo que você acostumou a fazer, né? Então essa passagem, né, que Jesus nos trouxe, uma parábola, mostra bem que o comportamento aqui é que valeu. E aí, gente, até antes da gente falar aqui sobre os 10 mandamentos, que nos 10 mandamentos, tudo ali está falando de comportamento, e não de sentimento. Mas há algumas falas no sentido assim, gente, se eu estou fazendo o bem, mas se não houver amor, sentimento naquele ato, aquele ato não valeu. Então há uma contradição nisso aí, né? Veja bem, aquele ato pode ter não valido no primeiro momento para você ganhar pontos, vamos dizer assim, espiritualmente falando, né? Vamos falar aqui de bônus hora, para quem sabe o que é, né? Então, de repente, aquele ato não valeu bônus hora para você, porque você odeia a pessoa, mas fez uma coisa para ele, mas ainda, né, se oprimindo por fazer aquilo. Mas se você fez, né, você pelo menos já está se trabalhando, né? Então, assim, você fazer o bem para a pessoa sem ter para com ele o amor, sentimento, talvez você não ganhe pontos, talvez, não vou entrar no mérito da questão, né? Mas você vai ganhando pontos consigo mesmo, você está trabalhando a sua melhoria, você está fazendo aquilo que Kardec falou lá, você está envidando esforços muitas vezes absurdos para você poder dar uma palavrinha de consolo, às vezes para dar um bom dia para uma pessoa que você odeia. Mas se você já conseguir dar um bom dia, ainda que seja contra a vontade, igual foi lá o primeiro filho, né, da parábola, você já está começando a melhorar, porque não importa, você está caminhando no passo do ponteiro das horas, devagarzinho, né? Mas você está caminhando. O importante é você ter o desejo de caminhar, e quanto mais forte esse desejo, mais você vai conseguir caminhar nesse sentido do amor, comportamento, até que um dia todos nós vamos chegar, né? Jesus mesmo nos disse que todos nós vamos chegar no nível dele, vamos fazer o que ele fez e fazer muito mais. Só que Jesus é um espírito de mais de 4,5 bilhões de anos, né? Porque lá em João, logo no primeiro capítulo, né, quando João fala, né, que a terra foi criada, né, e Deus então chamou o verbo, o verbo é Jesus, né, e entregou, né, a terra, e aí ele fala de uma forma, né, criou a luz, né, e criou um dia, vai falando aqui, entregou para o verbo é Jesus. Então, Jesus já estava, a ciência nos diz que nosso planeta, nosso sistema solar e o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito tão evoluído que Deus o chamou e entregou para ele a evolução planetária deste nosso orbe terrestre. Então, imagina. Né? Então, assim, quando nós chegarmos, né, no patamar de Jesus, ele já estará bilhões de anos na frente. Mas nós todos, como nós temos vida eterna, né, nós somos espíritos imortais, nós vamos continuar, né, nossa caminhada eternamente. Então, nós vamos ter bilhões de anos, né? Não precisamos nem pensar nisso agora, porque
Não tem nem condição de pensar. Não podemos pensar, como é que eu vou ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E traçar, né, uma trajetória. Não, eu quero ser assim. Então eu quero melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, né? Então, à medida que nós fazemos essa projeção para nós mesmos, nós vamos trabalhando em nós, né? Com certeza. Então vamos lá. Vamos avaliar aqui os 10 mandamentos. Eu vou passar muito rapidamente, porque todos já conhecem, né? E está lá no Êxodo, eu transcrevi tal qual o Êxodo, né? Capítulo 20, versículos de 1 a 17, e está transcrito dessa forma no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então isso é comportamento. Não tereis outros deuses. Você vai se comportar de tal maneira que você vai ter um Deus só. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, tudo isso aí é comportamento. Porque eu posso amar outros deuses, como civilizações antigas, e até hoje tem algumas civilizações que cultuam vários deuses, né? Mas nós já fomos trabalhados na questão do Deus único, né? Mas eu posso, de repente, adorar outro Deus, né? Em sentimento, mas não ter nenhum comportamento desse aqui, não é mesmo? Então, aqui, né, está nos falando de comportamento. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? Depois o segundo: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É um outro comportamento, né? Acontece alguma coisa comigo e eu cito, né? Normalmente isso aqui é muito falado no termo das juras, né? Eu juro por Deus, né? É mais ou menos isso aqui. Então, e às vezes eu pronuncio o nome de Deus, mas sem nenhuma vontade realmente de estar fazendo aquilo. Sem nenhuma vontade. O meu pensamento não está realmente ligado a Deus, né? E muitas vezes é uma promessa que eu estou fazendo que eu nem pretendo cumprir, portanto é em vão. Então é um comportamento que está sendo tratado. Terceiro: lembrai-vos de sacrificar o dia do sábado. Sacrificar, não, santificar o dia do sábado. É mais um comportamento. Honrai, né, aqui o quarto: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, com relação a isso, retomando lá aquela passagem, né, a palavra do filho, né, que foi chamado para trabalhar na vinha, né? Então, honrar nosso pai e nossa mãe é atender os pedidos deles, né? É fazer aquilo que eles nos pedem. É claro que nós, já tendo consciência das leis divinas, né, não vamos fazer nada errado. Mas se nossos pais nos pedem para fazer alguma coisa que é correta, que é certa, né, vamos fazer, mesmo que no primeiro momento, dá trabalho, nossa, é cansativo, estou com preguiça, né? Mas depois a gente repensa, não, vamos fazer, né? Então, honrar vosso pai e vossa mãe, principalmente o pai que está nos céus, né? Não matareis. Bom, acho que não preciso nem falar, né? Comportamento, porque eu posso morrer de ódio de uma pessoa, mas eu não preciso matá-la, né? É claro que na medida em que eu estou vibrando negativamente, pode ser que eu esteja matando aos poucos, né? Mas não vou entrar no detalhe, até porque não dá tempo. Mas o não matar, comportamento. Não cometereis adultério. E esse adultério não é só o adultério enquanto casal, né? Cônjuge, porque é esclarecido para nós que
O adultério é qualquer coisa que você, deixa eu achar o termo aqui, qualquer coisa que você, como? Corromper. Isso, obrigado, é a palavra que eu estava procurando. Qualquer coisa que você corromper é um adultério. Tanto é que é muito falado quando você faz um documento, né, falso, né, e você vai lá e pega um documento original e muda alguma coisa nele para fingir que aquilo é verídico, você está adulterando aquele documento, né? Todos nós já ouvimos essa frase aqui, principalmente quando você está tratando de alguma coisa na justiça, né? Não, esse documento aqui foi adulterado, né? Então, houve uma corrupção ali, você corrompeu detalhes, você corrompeu a verdade, você distorceu a verdade. Então, esse adultério, ele é de modo geral, não é só o adultério a nível de casamentos, né? O adultério sexualmente colocado. Não roubareis. Bom, nem preciso entrar nesse detalhe, né? Até porque o nosso tempo também já está curto. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo. Então, se eu estou prestando falso testemunho, eu estou gerando uma injustiça, né? Porque eu estou passando para uma outra pessoa, estou dando testemunho de uma mentira, né? Então eu estou adulterando a verdade, né? Então, se é meu inimigo, se eu o odeio, ainda não consegui perdoar e tal, mas eu posso evitar de falar mal dele e principalmente, né, falar inverdades, porque aí ele me fez algo mal, tá? Mas aí eu estou fazendo às vezes até pior, dependendo do que eu fizer, né? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa, a pessoa pisou no meu pé, vamos dizer, sem querer. Aí eu começo a ter ódio dela e, nossa, fulano pisou no meu pé por querer. Ele ainda bateu o pé assim com força para poder esmagar meu dedão. Então assim, a pessoa fez sem querer e eu já estou aumentando, quer dizer, quem que está pior aí na história, né? Então, essa questão do falso testemunho é complicada. Não desejeis a mulher do vosso próximo. E aí trata-se de vontade, né? Então ainda não é um comportamento, mas trata-se de uma vontade, né? E tem a ver com o anterior lá, né? De não cometereis adultério, porque é aquilo, se você já deseja a mulher do próximo, você já está cometendo adultério em pensamento, né? Então é por isso que Jesus nos alertou, que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, porque primeiro a gente pensa, e aí a gente mentalmente cria aquele fato que a gente quer fazer, né? Depois a gente fala, depois a gente age, e muitas vezes a gente pula, a gente nem fala, a gente pensa, às vezes fala consigo mesmo, né? A gente pensa e já age, às vezes em questão de segundos, dependendo da nossa índole, né? Para fazer o mal, a gente às vezes nem pensa. Opa, deu oportunidade, em 2 segundos eu já fiz o mal que eu, né, queria fazer e não deveria ter feito. E aqui o 10º mandamento, né? Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu serviço, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença, que é um desejo, né? Imoderado de bens, um desejo imoderado de bens. Então isso aí é a inveja, né? Está falando da inveja, do egoísmo, né? Porque assim, se eu vejo, a pessoa tem vamos pegar aqui um exemplo muito comum, né? A pessoa tem um carro e eu não tenho. Aí eu falo, nossa, né? Eu gostaria de ter um carro, né? Eu estou aqui no ponto esperando, namorando, e o meu amigo passou ali de carro, quer dizer, de repente eu passo a invejar. Mas, se eu usar essa energia que é negativa, né, da inveja e do egoísmo, para mim, então, trabalhar, não, então eu quero ter o carro, mas então eu vou fazer por onde? Eu vou economizar, vou trabalhar mais, vou fazer hora extra, porque depende de dinheiro para comprar, né? Aí eu consigo aquele bem material com meus esforços,
Então, em verdade, o que eu fiz? Aquela inveja, aquele egoísmo, eu traduzi, eu transformei aquela vibração negativa em vibração positiva. E essa inveja, às vezes, acontece até mesmo dentro dos templos, não importa se é uma casa espírita, se é uma igreja católica, evangélica, porque aqueles que se dedicam a fazer alguma tarefa, de repente chega lá, aí tem um que está fazendo muita coisa e está se destacando, porque está fazendo, né, trabalhos em várias frentes. Aí a pessoa fica com inveja daquele, né? Nossa, eu queria ser igual aquela pessoa ali, né, que faz tanto, eu gostaria de fazer tanto, mas se você se trabalhar, né, se desenvolver para atingir esse patamar, né, você com certeza vai evoluir, vai por si mesmo, por seus esforços, você vai aprender, né, mais tarefas e vai fazer cada vez mais, né? Então, gente, amar os inimigos depende de entender isso, que para começar, né, nós precisamos de ter o amor comportamento, né? Não o amor sentimento, porque se você tentar amar os inimigos pelo amor sentimento, você não vai conseguir, ainda não. Quando a gente estiver lá no nível de um Chico Xavier, né, de uma Maria Teresa, de uma Irmã Dulce, aí sim, né? E só para fechar aqui o nosso tempo, lembrei aqui, né, uma passagem que Irmã Dulce nos conta, vários de vocês devem conhecê-la, mas que traz muito claramente isso que a gente está falando aqui de amar os inimigos, né? Ela foi, como vocês sabem, ela batia nas portas pedindo, né, alguma coisa para os pobres que ela atendia, né? E aí teve uma porta que ela bateu, quando ela pediu, a pessoa cuspiu no rosto dela. E aí ela limpou, né? Falou, bom, o que eu mereço você já me deu. Agora, o que você teria para os meus pobres? Olha só, né? Que ato, dá até arrepio de falar, né? O nível evolutivo de uma pessoa dessa, porque ela não se ofendeu, né? Olha só, imagina alguém cuspindo na nossa cara, né? Eu não sei o que eu faria, né? Mas cada um pode se imaginar. Então, olha só o nível, né, de um espírito desse, né? Limpa simplesmente e fala, bom, você já me deu o que eu mereço. Ainda fala isso, né? Eu mereci isso, mas agora para os meus pobres, né? A pessoa com certeza se desarmou totalmente, né? E possivelmente foi lá dentro buscar alguma coisa, algum alimento, alguma roupa, alguma coisa para doar, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha na campanha do quilo, né? Com certeza quem trabalha na campanha do quilo já passou por alguma coisa similar. E não é só na campanha do quilo não, tá, gente? Qualquer tarefa que você vai fazer, que não precisa ser em casa espírita, qualquer tarefa de bem que você vai fazer, né, você está sujeito a isso, né? As pessoas, você está trabalhando em nome do Cristo e as pessoas vão te ofender porque você está fazendo o bem em nome de Jesus. E é por isso que nas bem-aventuranças, para a gente encerrar, né, as bem-aventuranças, né, Jesus termina falando, né, no início do Sermão da Montanha, né, logo nas bem-aventuranças ele começa a falar todas lá, são 9, e aí ele fecha falando, né, bem-aventurados vós que sejam perseguidos em meu nome, ou seja, que está trabalhando para o bem em meu nome, né? Porque grande será o vosso presente. Algumas Bíblias falam galardão, é uma palavra complicada, né? É presente. Grande será o vosso presente no reino dos céus, porque assim também foram perseguidos os profetas que vos antecederam. Então, gente, amar os inimigos é isso. Não é fácil, mas é menos difícil do que a gente imaginava, porque a gente imaginava o amor aos inimigos através do amor sentimento, né? Mas nós ainda não estamos preparados para isso,
Então é válido sim o amor comportamento, como nós vimos lá na parábola do filho, né, que foi pedido para ir para trabalhar na vinha. Então Jesus já está nos dizendo isso. Você ainda não tem a capacidade de amar o inimigo como amor sentimento, mas faça o amor comportamento, porque é a partir daí que você vai evoluir, você vai começar devagar, você vai começar a amar o inimigo fazendo uma prece por ele, né? Depois seu coração ameniza, você consegue dar um bom dia para ele, depois você consegue sentar na mesma mesa que ele, e por aí vai. Aí ele vai te fazer de novo, né? A mesma coisa ou outra coisa, outro mal, né? Mas aí Jesus nos alerta que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E aí lembrando, como eu falei anteriormente na questão da comida, né? Se você come todo dia, você acostuma. A mesma coisa, quem já perdoou, olha a inteligência de Jesus, quem já perdoou alguém, a mesma pessoa, 490 vezes, ela já está tão acostumada a perdoar que aquilo para ela, quer dizer, ela nem se ofende mais, né? E isso muitas vezes acontece com a maioria de nós aqui em relação, por exemplo, a um filho, a um pai, uma mãe, um ente querido qualquer. A gente ama tanto, né, aquela pessoa, que ela faz uma coisa para a gente perdoa. Aí daí a pouco ela faz outra, a gente perdoa de novo. E por aí vai, né? E aí, só que aí nós temos que estender isso devagar, na nossa velocidade, que seja na velocidade do ponteiro das horas. Nós vamos devagarzinho, trabalhando isso aí, porque não é tão difícil quanto inicialmente a gente achava, ok? Eu vou atender a pergunta ali para a gente encerrar. Pois não. Não sei se você conhece aquela história do Gandhi. O Gandhi estava passando na rua, aí veio um soldado romano e deu uma chicotada nele. Ele não falou nada. O soldado deu de novo uma chicotada nele. Ele não falou nada. Aí o soldado perguntou para ele: você não vai revidar? Aí ele respondeu: esse aí que você carrega no pescoço, falou que eu não devo revidar. Exatamente. Todos esses grandes santos, né? Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco e vários outros, independente de religião, gente, né? Gandhi, a religião dele era hindu, Madre Teresa e Irmã Dulce, católicos, né? Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, católico, e por aí vai, né? Lutero, São Martin Luther King, protestantes, e por aí vai, né? Então, independentemente de religião, o importante é o ato, né? Mas isso aí, Wagner, todos nós temos essa capacidade, porque o próprio Jesus disse: pode ser igual a mim ou melhor do que eu, basta querer. Isso. Não é? E assim, depende de nós. A gente vai levar bilhões de anos para chegar, mas o que são... Eu acho que não tem essa necessidade. Pode ser agora. Pode eu falo porque agora está difícil da gente, por exemplo, andar sobre as águas, né? Acalmar tempestades, que é o que ele fazia. Mas Jesus Cristo não quer que nós façamos sacrifício. Sim. Quer que nós façamos o que nós damos conta, o que nós demos conta. Não é? Perdoar, é um bom dia, isso aí já passa a ser também caridade, né? Exatamente. E vai por aí afora. Então a mensagem é essa: fazer o que a gente dá conta, mas sempre alimentar o desejo de fazer. Né? Que nesse momento nós não vamos conseguir fazer tudo que Jesus fez, tudo que. Vamos ser mais rasteiro aqui, né? Não vamos conseguir ainda fazer tudo que Chico Xavier. Mas Jesus demorou 4 bilhões de anos para mim. Não é? Igual você falou, né? Exatamente. Você entendeu? Devagar vamos ao longe, né? Então eu agradeço a atenção de todos, né? E que todos nós possamos então ter essas mensagens, né? Imbuídas em nosso coração e nossas mentes, né? Vou devolver a palavra aqui para o nosso irmão para finalizar. Então, bom dia a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado. Muito bem. Bem, gente, valeu, né? É um pouco mais de compreensão que a gente vai levar para casa, para o nosso dia.
dias, e melhorar o nosso leque de conhecimento, o nosso leque de atitudes, enfim. É esse o objetivo, aprender cada dia mais. Nossos convites de hoje são o primeiro de... Eu quero deixar em pauta aqui. Alguém está assistindo aí as palestras no YouTube, gente? Estão deixando like, coraçãozinho lá, inscrevendo no site, que isso aí, nosso irmão Emmanuel deixou bem claro para a gente. Uma caridade para a doutrina é divulgação. E a gente ainda não pode transmitir a palestra ao vivo no YouTube, porque a gente precisa de mais de 1000 inscritos, é isso? Tem isso. Ou mais de 1000 visualizações? Na verdade, até hoje, nós já conseguiríamos, independentemente dos 1000 inscritos. Essa questão dos 1000 inscritos no YouTube, há um tempo ela já foi abolida. Mas a questão técnica mesmo, né? Porque hoje nós temos uma câmerazinha da mais barata ali, né? Filmando, nós então editamos e aí nós publicamos lá no YouTube. Mas para fazer isso online, exige todo um investimento, né? Porque a gente não quer fazer nada meia boca. Então exige todo um investimento que nesse momento para nós, a gente gravando e publicando já atende. No entanto, cada likezinho lá vai fazer com que o robozinho do YouTube lá divulgue mais a mensagem espírita, né? Então, o convite, tá aí. Outro convite é a nossa biblioteca. Todo domingo a gente está fazendo esse convite, a biblioteca está sempre convidando a visita lá, né? Livros para empréstimos, para venda, para presentear, enfim. Conhecimento não falta. Curso de tarefeiro, e falar em tarefeiro, a gente está precisando de alguém que queira abraçar a causa de ser nossa recepcionista ali no domingo, que a gente está sem ninguém ali. Atender as pessoas, receber, tirar dúvidas, encaminhar, né? Então, se alguém quiser abraçar essa causa, seja bem-vindo. E outras causas, né? Existe a campanha do quilo, existe distribuição de cestas, né? Sim. Vai ter inclusive um almoço de Natal. Sim. Vai ter um almoço de Natal. E junto com esse almoço de Natal das famílias que a gente presta uma assistência, a gente vai distribuir uma cesta básica especial. Essa cesta contém frango, caixa de bombom, suco concentrado, panetone. Olha só. São 4 itens. É uma cesta de Natal, além da cesta básica normal, que nós vamos antes. Desse dia do almoço, nós vamos entregar presentes para as crianças e essa cesta para eles fazerem, né, o almoço de Natal deles no dia 25 ou 24. E esse presente das crianças, é da doação também? Sim, nós pedimos também isso, né? Quem puder doar, né? Brinquedos, bola. A gente entrega presentes para as crianças das famílias assistidas, para a faixa etária de 0 a 12 anos. Então, quem tiver em casa, né, brinquedos nessa faixa etária, pode trazer, deixar na recepção, que para nós, assim, a utilidade é imensa e quem recebe, a criança que recebe, a alegria é imensa. E aqui também tem um grupo aqui de crocheteiros, que se trouxer uma bonequinha com uma roupa que já está passada, eles vão fazer um trabalhozinho bacana, viu, gente? Não precisa preocupar. Tem montagem, né? Não, eu ia lembrar da doação mesmo, né? Que os brinquedos que estão precisando muito para essa doação, que vão trazer no domingo, na quarta-feira. Isso mesmo, bacana. Nós estamos abertos para isso. Então, o convite está feito, né? Se o coração precisa que o coração se abra com esse desejo. Então, logo após o término, agora nós teremos o nosso passe, né? Quem estiver sentir necessidade, tenha bondade.
Então, gente, é só agradecer, porque isso aqui não é uma reunião. Isso aqui é uma confraternização de almas. E a gente sai daqui mais leve, a gente leva muito mais leveza e serenidade para o nosso dia, para o nosso viver, né? E a gente passa isso para as nossas famílias, a gente passa isso para os nossos colegas de trabalho, a gente passa para os nossos vizinhos. E esse é o intuito, é levar Jesus, é viver o Evangelho e levar Jesus. Vamos agradecer. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa partida, que assim seja. Seja conosco e nos cubra por teu manto de amor e de paz e de serenidade em todos os caminhos que nós percorremos. Que assim seja. Muita paz, boa semana, Jesus abençoe a todos.